Dois amigos inteligentes, cheios de força, cheios de garra, fé e vontade, decidiram abrir um negócio. Eles eram dois bons profissionais, dois ótimos profissionais, diga-se, só que tinham um pequeno problema. Eles tinham dificuldades em assumir culpas e responsabilidades. Mas é um pequeno problema. O que é que isso pode causar para dois jovens cheios de garra, força, fé e vontade? O quê? Tá bom, eu vou continuar a história. Eles eram dois jovens cheios de garra, fé e vontade, então decidiram abrir um negócio de construção e remodelação, como já disse, e começaram de baixo, da base mesmo. Foram ganhando clientes, foram ganhando espaço no mercado e como eram bons profissionais e estavam ainda em baixo a exigência menor, não se sentia dificuldades mesmo quando eles tinham dificuldades em assumir culpas ou responsabilidades. Sempre conseguiram entregar as obras atempadamente, com qualidade, porque eram bons profissionais, diga-se, e não havia nada de queixas, nem nada a apontar negativamente sobre o trabalho deles. Até que foram para o nível médio, tiveram também alguns problemas, o que é normal em negócios, tiveram alguns problemas, mas nada que manchasse a imagem deles. Foram ainda assim escalando, até que chegaram lá no negócio dos 2 milhões de dólares, como se costuma dizer. Eles foram convidados para remodelar uma multinacional que tinha representações por todo o país e o dono quis que eles começassem na sede, porque queriam fazer uma reinauguração da sede. E como estavam a trabalhar em tempo recorde, o dono quis que eles remodelassem uma certa área dessa empresa e em seguida essa mesma área era pintada e mobilada e os móveis fossem já colocados. E os móveis foram encomendados sob medida assim que o dono, com eles, revisou as medidas de cada área, de cada espaço. O dono não, o responsável, revisou com eles as medidas de cada área, de cada espaço da empresa sede. Só que o engenheiro arquiteto, ao fazer o projeto, errou num número do primeiro móvel, errou nas medidas do primeiro espaço, peço desculpas, ele errou nas medidas do primeiro espaço. Mas o sócio percebeu assim que teve contato com o projeto. Só que um dia antes eles tinham tido uma discussão acalorada sobre culpas e responsabilidade, como tinham muitas vezes, só que aquela acabou por ser uma das maiores que eles já tiveram, também por causa da pressão que estavam a sofrer com a obra, que estavam a ter com a obra. Então tiveram essa discussão acalorada. E o que é que aconteceu? Nessa mesma discussão, a parte mais zangada foi o engenheiro de construção. Ele zangou-se. Tanto que quando ele vê o projeto feito pelo arquiteto, ele decide que não lhe ia dizer nada, porque não era culpa dele. Ele ia lhe provar que dessa vez ele era o culpado e não lhe ia dizer nada. Ia deixar que os técnicos executassem o projeto assim com as medidas erradas. O que acontece é que o dono continuava a pressionar, eles estavam pressionados, então pegaram na obra e terminaram o primeiro espaço. Lembram-se que depois de terminado o primeiro espaço, era logo pintado e mobilado? Eles terminaram o primeiro espaço, ele estava a ser pintado e já tinham pegado outro espaço quando os profissionais da empresa dos móveis foram colocando ou montando os móveis lá e deram conta ou perceberam que os móveis não cabiam. Arrumados os móveis não cabiam. Eles sabiam que aquela área devia ter uma certa dimensão e era incrível, admirável como dois bons profissionais eh, tinham se enganado errado. Isso foi uma hipótese que não consideraram sequer a princípio. Tentaram ajustar, tentaram tudo, mediram os móveis tinham sido encomendados na medida exata, eles estavam na medida exata. Então, como última opção, eles mediram o espaço. E o espaço tinha realmente um tamanho inferior ou menor do que tinha sido solicitado pelo dono, pelos donos do projeto, da empresa. Questionado o engenheiro de construção civil para piorar a situação, ele diz que ele apenas executou o projeto, pôs apenas a equipa a executar o projeto e quem tinha culpa e responsabilidade sobre aquilo era o sócio.
Quando o dono ouviu aquilo que ele disse, não quis acreditar, ficou pasmo, ficou atônito e decidiu que nem sequer ia estender a conversa. Pediu que eles fossem retirados do espaço, que resolvessem as contas deles e disse que não queria mais contato, sem falar mais nada. Pediu apenas que eles se retirassem. O engenheiro de construção civil, dando conta do erro, tentou se retratar, tentou se redimir, tentou conversar, mas o senhor não quis mais conversa alguma. Ele foi contar ao sócio que tinha cometido um erro, que ele era responsável por tudo, voltaram a ter uma grande discussão, mas o que se passa é que eles perderam aquele contrato, perderam a oportunidade de reestruturar as empresas pelo país todo, porque eles tinham representações em todo o país e ainda ganharam uma publicidade negativa, porque o dono era muito influente e falou com sócios, falou com amigos, falou com pessoas que travavam contato com ele, que tinha conhecido dois bons jovens, que pareciam dois bons jovens e dois bons profissionais, mas no entanto não eram boas pessoas, porque tinham problemas de assumir culpa e responsabilidade. Parecia uma coisa pequena, parecia uma coisa ínfima. Mas é muito importante a gente perceber qual é a diferença entre esses dois e por que devemos entender sobre culpas e responsabilidade. Nós mesmos travamos situações, já fomos testemunhas de situações, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, de alguém dizer ou nós mesmos dizermos que não temos culpa, não temos responsabilidade sobre determinada situação porque a culpa não é nossa. Provavelmente você já disse isso. Se tu estás numa relação afetiva, seja amorosa, seja amigável, seja se estiveres a tratar uma relação com alguém, essa relação é vossa. Se essa pessoa eventualmente falhar, até porque somos humanos e falhos, somos pessoas melhoráveis, nós não viemos aqui feitos. Se essa pessoa eventualmente falhar contigo e por conta disso vocês estiverem numa situação pouco boa, você não tem a responsabilidade de tentar consertar a coisa porque a culpa não é tua. Se um colega teu do trabalho falhar com um cliente, falhar com uma encomenda, falhar com um projeto, você não tem a responsabilidade de tentar remediar aquilo porque a culpa não é tua. Só farás se o chefe for ter contigo e obrigar-te a fazê-lo, porque a culpa não é tua. É normalmente assim que muitos de nós agem. Não temos culpa, não temos responsabilidade sobre a ação. É preciso nós pensarmos muito nisso e começarmos a assumir responsabilidades ao invés de tentarmos entregar culpas. É claro que muitas vezes algumas pessoas e nós mesmos falhamos deliberadamente, aí sim, somos culpados e fizemos deliberadamente aquilo. Quando as pessoas nos falham ou quando nós falhamos deliberadamente com elas, sim, aí eu até digo que merecemos alguma sanção. Mas, como eu também já frisei aqui, boa parte das vezes o que acontece é que somos humanos, falhos, somos pessoas melhoráveis. Por acaso eu vi essa frase na bio de uma pessoa amiga, working on me, trabalhando em mim, e é importante nós termos atenção nisso. Enquanto humanos, nós estamos em constante construção. É importante que sejamos tolerantes e nas nossas relações, sejam profissionais, sejam elas relações interpessoais, a gente começa a pensar mais na responsabilidade ao invés de atribuir culpas, por relações mais saudáveis, por sermos humanos ou para sermos humanos melhores. Culpa não é um troféu, e como disse o falecido Azaghai, a culpa dormiu com todos, mas morreu solteiro. É muito importante nós pensarmos nisso e começarmos então, como eu disse, a assumirmos a responsabilidade ao invés de entregarmos culpas. Nas tuas relações, você tem sido responsável ou tens procurado culpados? Já sabes, é importante nós falarmos de nós, é importante falarmos sobre culpas e responsabilidades. É importante percebermos isso, reitero, para termos relações saudáveis conosco e com os nossos. Capite?